Amados irmãos, é chegado o momento da palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser terra profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Queridos, a parábola do semeador, ela é uma das mensagens mais importantes ensinadas por Jesus. Ela não fala acerca de agricultura. Ela fala, na verdade, acerca do coração humano. O foco principal da parábola não está apenas no semeador ou na semente, mas sim no tipo de solo no qual a semente cai. Vale ressaltar que a semente é a mesma para todas as situações, porém, de acordo com o solo no qual a semente cai, o resultado dessa semente lançada será diferente. Nessa parábola, Jesus mostra que a palavra de Deus, ela é poderosa. A semente representa a palavra de Deus sendo lançada. Então o problema, queridos, não está na semente. O problema está no tipo de solo que recebe a semente. A mesma palavra que está sendo lançada, ela está sendo pregada para todos. Porém, os resultados, eles são diferentes em relação a cada pessoa. Depende dos corações com os quais cada um recebe a palavra ministrada. Hoje, ainda existem 4 tipos de solos espirituais dentro das igrejas, dentro das casas, dentro da sociedade como um todo. Jesus, ele ensinando multidões, queridos, à beira-mar, conforme a gente viu na leitura bíblica, onde haviam pessoas dos mais diversos lugares. Entre essas pessoas ali haviam curiosos, religiosos, necessitados, pecadores, enfermos, pessoas famintas espiritualmente. Então ele começa dizendo essa parábola: Eis que o semeador saiu a semear. Quem é este semeador? Este semeador representa Jesus. Esse semeador representa aqueles que pregam o evangelho. Esse semeador representa todo cristão que anuncia a palavra de Deus. A semente, por sua vez, ela representa a própria palavra de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesus diz com todas as letras: a semente é a palavra de Deus. Nós vimos aqui que há 4 tipos de solo. O primeiro é o solo à beira do caminho. Lembra que a semente, ela cai ao longo do caminho. E esse à beira do caminho representa o coração endurecido. A palavra do Senhor diz no versículo 4 de Mateus 13 que, e ao semear, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Jesus explica o que significa essas aves. Ele diz no versículo 19 de Mateus 13 que vem o maligno e arrebata, ou seja, e leva aquilo que foi semeado no coração. Queridos, quais são as características desse tipo de solo?
deste tipo de terreno, que é o coração endurecido. Ele representa pessoas, queridos, que ouvem a palavra de Deus, porém ouvem sem interesse. Representa as pessoas que não permitem que Deus fale profundamente aos seus corações. Representa aquelas pessoas que se encontram endurecidas pelo pecado, ou pelo orgulho, ou até mesmo pela incredulidade. Representa as pessoas que vivem distraídas espiritualmente. E assim, quando temos o nosso coração endurecido, a semente, ou seja, a palavra de Deus, não entra na terra, não entra no nosso coração. Então, conforme a palavra diz, o diabo rouba a palavra antes que ela produza uma transformação em nossas vidas. Queridos, há pessoas hoje presentes dentro de igrejas que escutam sermões, que escutam pregações há anos, mas continuam sem um arrependimento verdadeiro. Elas ouvem, mas não se quebrantam. Elas escutam, mas não mudam. E o coração endurecido impede o milagre da salvação em suas vidas. Vale dizer que a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 13, versículo 15: hoje, se ouvirdes a sua voz, ou seja, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, não endureça seu coração. Já o segundo solo é o solo pedregoso, que representa um coração superficial. No versículo 5 e 6 de Mateus 13, fala assim: a outra parte caiu em pedregais. A semente nesse tipo de solo até cresce rápido, porém não cria raiz. E as características desse tipo de coração são as seguintes, queridos irmãos. A pessoa sente emoção ao ouvir a palavra de Deus, porém não tem transformação. A pessoa se sente até entusiasmada, mas é um entusiasmo momentâneo, logo passa. É a pessoa que tem uma fé superficial. É a pessoa que busca Jesus apenas por sentimentos ou por benefícios que Jesus pode proporcionar para a pessoa. Porém, quando chegam as lutas, quando chegam as perseguições, quando chegam as dificuldades e é chegado o momento de fazer renúncias em sua vida, a pessoa abandona a fé. Queridos, hoje há pessoas com esse perfil que choram nos cultos, levantam a mão, fazem promessas, mas nunca entregam-se verdadeiramente a Cristo. Querem a bênção, mas não querem compromisso. O Evangelho, queridos, não é apenas emoção, é transformação de vida. Veja que em Lucas capítulo 9, versículo 23, a palavra do Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o terceiro solo é o solo com espinhos. E o solo com espinhos representa o quê? O coração dividido. Jesus explica que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus na vida de quem possui esse coração dividido, esse solo espinhoso. E as características dessa pessoa é que essa pessoa ama a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Vive dividido espiritualmente, prioriza dinheiro, prioriza prazeres, prioriza preocupações, enfim, não tem tempo para Deus. Os espinhos, eles representam a ansiedade, representam a ganância, representam o pecado escondido, representa as distrações e as idolatrias modernas. A palavra, queridos, ela até cresce na vida da pessoa, porém ela não frutifica. Muitos não rejeitam Jesus diretamente, eles apenas colocam Jesus em segundo plano. O problema não é ouvir a palavra, o problema é deixar outras coisas ocuparem o lugar que pertence a Deus. Porque conforme diz Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. E por fim, o último solo é a terra boa. A terra boa representa o coração transformado.
E quando a semente cai em terra boa, ela gera fruto. Esse solo representa o coração que ouve e compreende a palavra de Deus. É a pessoa que recebe a palavra com fé, que se arrepende sinceramente diante de Deus. É a pessoa que persevera e que produz frutos espirituais. A evidência de uma vida transformada, queridos irmãos, não é apenas frequentar a igreja. Na verdade, é produzir frutos. O verdadeiro convertido, queridos irmãos, ele perdoa. Ele muda de vida. Ele abandona o pecado. Ele ama estar na presença de Deus. Ele vive em santidade. E nós temos lições profundas que nós aprendemos com essa parábola, queridos. A palavra de Deus, ela nunca perde o poder. A semente, ela é perfeita. O problema nunca está no evangelho, queridos. O problema está em nós. Uma outra verdade é que o inimigo, ele luta contra a palavra. Satanás sabe que uma vida transformada destrói o reino das trevas. Por isso ele tenta nos distrair, ele tenta endurecer nossos corações, ele tenta nos sufocar, ele tenta nos esfriar espiritualmente. Também, queridos, nem todos que ouvem a palavra de Deus, eles são transformados, conforme a gente viu nessa parábola. A multidão ouvia Jesus, mas poucos realmente mudavam. O evangelho, queridos, ele exige uma resposta nossa. E por fim, Deus procura em nós frutos. O objetivo da semente não é simplesmente nascer. O objetivo da semente é produzir. Queridos, o cristianismo sem transformação não é o evangelho verdadeiro. Lá em João 15, capítulo 5, Jesus fala: quem permanece em mim dá muito fruto. Glória a Deus. Hoje, queridos irmãos, Deus está lançando a sua palavra novamente. Uma semente está sendo lançada agora no seu coração. A pergunta não é como está essa semente, porque a semente é perfeita. A palavra de Deus, ela é plena e autossuficiente. A pergunta é: como está o seu coração? Talvez o pecado tenha endurecido o seu coração. Talvez as feridas roubaram a sua fé. Talvez o mundo sufocou a sua vida espiritual. Mas hoje, queridos, hoje, Jesus pode transformar o solo do seu coração. Todos os 4 solos, eles ouviram a palavra de Deus. Receberam a mesma semente. Receberam a mesma palavra. Porém, apenas um solo produziu fruto. O que define o seu futuro espiritual, queridos, não é apenas ouvir o evangelho, não é apenas ouvir a palavra de Deus, é permitir que a palavra de Deus transforme você. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Jesus diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, neste momento, Jesus está semeando novamente. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus, não endureça seu coração. Não viva uma fé superficial. Não permita que os espinhos deste mundo sufoquem a sua alma. Se entregue verdadeiramente a Cristo. Deixe Deus fazer do seu coração uma terra boa. Porque quando a palavra ela encontra um coração rendido, um coração aberto, um coração entregue a Ele, queridos, uma nova vida começa. Amém? Convido você a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai, neste momento, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor visite a vida de cada um que acompanha a nossa programação neste momento. Senhor, como o semeador lançou semente, nós cremos que a Tua palavra agora está sendo lançada. Nós cremos, Pai, que muitos corações neste momento estão recebendo a Tua semente, estão recebendo a Tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, prepara o terreno de cada vida, Pai, que ouve, Pai, a minha voz neste momento. Ô Jesus, que ouve essa ministração, que ouve essa oração. Senhor, que toda dureza espiritual, Pai, seja quebrada em nome do Senhor Jesus, Pai. Que toda distração seja removida em nome do Senhor Jesus. Ô Pai, eu te peço, Senhor, que nenhuma preocupação impeça o Teu agir na vida dos Teus filhinhos.
Senhor, alcança aqueles, Pai, que se encontram desanimados na fé. Aqueles, Pai, que ouviram a Tua palavra, mas perderam a esperança ao longo da caminhada. Senhor, fortaleça aqueles que se encontram fracos. Levanta, Pai, aqueles que pensaram em desistir, Pai. Pai, renova a fé, Pai, daqueles, Pai, que estão espiritualmente cansados, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, não permita que as lutas, que os medos ou até mesmo as pressões deste mundo sufoquem aquilo que o Senhor, Pai, deseja fazer dentro do coração de cada um. Senhor, que a Tua palavra encontre em nossos corações uma terra boa. Pai, que essa semente possa germinar, criar raízes, crescer e render frutos a Ti, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu intercedo pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças, por todos aqueles que precisam de um encontro verdadeiro contigo. Pai, que vidas sejam restauradas, que corações sejam alcançados e que muitos, Pai, voltem aos Teus caminhos. É o que eu te peço humildemente neste momento de oração e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.